Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de plano tangente ao gráfico de funções de duas variáveis. Nessa aula vamos fazer dois exercícios, vamos dizer, relativamente simples, seriam os primeiros exercícios de encontre o plano tangente ao gráfico de uma função que satisfaz tais propriedades. E é isso que a gente vai fazer. Então, antes de começar de fato os exemplos, vamos fazer um breve resumo, que é o seguinte. Pega uma função de U de R2 para R, em que a gente coloca U aberto para poder derivar. E o que a gente pede é o seguinte. F, a gente viu que F é diferenciável em x0 e y0, é a mesma coisa, é sinônimo que o gráfico de F possui plano tangente em x0, y0, z0, onde o z0 é o f de x0 e y0, é o ponto que o x0 e y0 atinge no gráfico, né? Esse ponto aqui tem que pertencer ao gráfico da função. Bom, então sabendo disso, então se possui plano tangente, qual é a equação do plano tangente? Então, pelas outras aulas, eu espero que esteja mais bem convencido, é que o plano tangente é dado por essa equação aqui. Então lembrando que, olha, esse aqui e esse aqui são os que a gente chama de coeficientes angulares. Isso aqui tudo é número. Tanto del f del x quanto del f del y. Então, só para a gente entender um pouco o que está acontecendo, vamos fazer um exercício. Encontre o plano tangente ao gráfico de f de xy igual a x2 mais 2y2 em 1,12. Então, se a gente quer achar o plano tangente, olha que eu não vou nem me preocupar em desenhar o gráfico. Mas podemos achar mesmo assim o plano tangente e a equação dela. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa encontrar as derivadas parciais no ponto xy. Isso aqui vai ser igual a 2x, o que implica que del f del x no ponto 1, 2 é igual a 2. Então, calculei a primeira derivada parcial que me interessa. Analogamente, eu sei que del f del y, eu já vou colocar no ponto 1, 2, por quê? Bom, eu sei que del f del y é 4 vezes y. 4 vezes y e substitui o x por 1 e y por 2. Espero que fique claro para vocês, é 8. E o que a gente vai precisar também é o f no ponto 1, 2. São as três informações. Del f del x, del f del y e o f no ponto 1, 2. Quando a gente vai calcular o f de 1, 2, ó, x igual a 1 e y igual a 2, é 1 ao quadrado mais 2 vezes 2 ao quadrado. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, f de 1, 2 é igual a 9. E a equação do plano tangente, acabou. Vai ser igual a quem? 9, f de x0 mais y0, mais del f del x, no ponto que a gente quer, 2 vezes. Aí agora a gente tem que botar esse ponto aqui, x menos x0, é o meu ΔX. E o ΔY. Quem é o ΔX? X menos x, o x é o que vai ser minha variável, e o x0 é o ponto 1, que é esse aqui é o meu x0, esse aqui é o meu y0. Então, vamos lá. X menos 1 mais del f del y, 8 vezes y, agora menos y0, menos 2. E acabou. Não precisa simplificar, não precisa escrever mais nada além disso. Repara, coeficiente angular, 2 e 8. Ou melhor, coeficientes angulares, né? 1 é o 2 e o del f e a parte y, 8. Então, lembrando que o plano tangente é um dos coeficientes faz isso e o outro coeficiente faz isso. Para acharmos o plano. Bom, então um outro exercício, um outro estilo, que é o seguinte. Determine a equação do plano tangente ao gráfico de... Aí eu coloco uma função paralelo ao plano tal. Então, primeiramente, isso aqui é uma equação do plano. O que a gente vai ter que fazer é, antes de começar a fazer o exercício, entender o que é paralelo, a gente primeiro coloca a equação do plano do jeito que a gente conhece, da forma reduzida. Qual é a equação reduzida? Essencialmente eu deixo o z isolado e passo todo mundo para o outro lado. Então o que a gente vai querer aqui, z, teria um 3 aqui, daqui a pouco eu vou tirar ele. Isso aqui vai ser igual a 15 menos x menos 2y. Ou, se preferir, eu vou passar todo mundo dividindo por 3. E agora o que a gente vai fazer? Tá bom, temos uma equação. Então, o que significa o plano tangente ao gráfico ser paralelo? Ou seja, o que significa dois planos
serem paralelos? Bom, significa que os coeficientes angulares desses dois planos são iguais. Então, o que quer dizer é o seguinte, quais são os coeficientes angulares? Esse aqui, na primeira parte do eixo x, é menos 1/3, e do outro termo é menos 2/3. Então, esse 15/3 serve para nada, ele é o que a gente faz transladar. Então, o que a gente precisa? Então, vou pegar o ponto ao gráfico de... O que eu quero fazer? Eu pego A e B, pertencente a R2, que é o ponto que seja o plano tangente. Então, o que nós temos? Nós temos que del G, del X, já vou colocar já no AB, vamos calcular todas as derivadas logo, olha. Derivada de del G, derivada em relação a x de g de xy, é 2x mais y. Então, o que eu estou pedindo é que 2a mais b. Substitui o x por a e o y por b. E, analogamente, eu sei que del G, del y, no ponto AB, vai ter que ser igual a, olha, isso aqui é derivada em relação a y é x, e isso aqui é y. Tá? Y quadrado, 2 vai para fora, então ficou a mais b. O que eu estou pedindo é o seguinte, pela equação que estamos aqui, eu estou pedindo que isso aqui seja igual a menos 1/3, e o que eu estou pedindo é que isso aqui seja igual a menos 2/3. Tá? São esses coeficientes que estão aqui dentro. Então, baseado nisso, agora a gente tem que resolver o sisteminha. Não tem muito por onde escapar, não. Então, resolvendo o sistema. Olha, se nós temos um sistema desse estilo aqui, vamos dizer, é interessante, vamos resolver devagar, se eu subtrair esse com esse, ou seja, eu eliminar o b. Então, esse menos esse, nós temos que o a é igual a esse menos esse, que seria menos 1/3 menos esse, mais 2/3, e isso aqui é igual a 1/3. Mas se a é igual a 1/3, é porque o b... Bom, a igual a 1/3. 1/3 passando para cá fica menos 1/3. Menos 2/3 menos 1/3, b é igual a menos 1. Então, o ponto que eu estou querendo, ou seja, quem é o ponto em xy que tem o plano tangente de g seja paralelo a isso aqui tudo. É exatamente quando é o ponto exatamente 1/3 e menos 1. Então, o que está sendo pedido no exercício? Então, eu vou colocar aqui a resposta. O que eu estou pedindo? Determine a equação do plano tangente ao gráfico D. Então, eu estou querendo a equação do plano tangente. Tá? Nunca se esqueça, depois de fazer as contas, coloca um RESP aqui para falar, opa, eu tenho que ver qual é a pergunta agora. Isso aqui eu vou precisar calcular. Então, agora qual é a pergunta? Vamos fazer. Então, determine a equação do plano tangente. Então, a equação do plano tangente é z igual a... Eu tenho que achar o g de 1, 2, tá? Então, quem é o g de 1, 2? Eu tenho que fazer uma continha aqui. G de 1, 2 não, g de 1/3 e menos 1, desculpa. G de 1/3 e menos 1. Fazendo a continha, vai dar, olha, 1/9. Isso aqui eu não vou precisar de tanto espaço, então deixa eu botar aqui. Isso aqui é igual a 1/9. 1/3 menos 1. Menos 1/3. E aqui eu vou ter que substituir mais um meio. Tá? O y por menos 1. Então, fazendo essa conta, olha só, eu vou fazer essa aqui por essa. Então, vai dar menos 2/9, tá? Multiplicou por 3, somou, etc. Menos 2/9 mais 1 meio. E fazendo isso aqui tudo, multiplica por 2, multiplica por 9, menos 4 mais 9, 5 sobre 18. Então, z vai ser igual a z0, mais, agora eu tenho que fazer del G, del X no ponto menos 1/3, menos 1/3 menos 1. Opa, eu errei alguma conta aqui? O A é igual a 1/3. Então, A é igual a 1/3, está certo. Então, 1/3 e menos 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Olha, eu teria que calcular o del G, del X no ponto 1/3 e menos 1. Sem fazer conta, eu já sei que é menos 1/3. Então, deixa eu já botar aqui, ó. Menos 1/3 vezes... Agora eu tenho que fazer x menos A. Quem é o A? O A é 1/3. Não vou ter tanto espaço aqui, então vou botar aqui. E o segundo ponto é
mais menos 2/3, que é o meu del-G e del-Y no ponto que eu quero. Então, deixa eu botar aqui de novo. Menos 2/3 vezes, agora sim, y, cadê você? Y e menos um ponto. Quem é o ponto? O ponto menos 1. Tá? Tem que lembrar, é esse aqui que eu quero achar. Então, y menos isso é y mais 1. E acabou. Essa é a equação do plano tangente. Então, professor, o que você precisou fazer? Ah, você colocou meio quebrado. Tem problema? Não, a gente faz quebra de linha, é muito comum em escrever. Segundo ponto. Tá, deixa eu apagar isso aqui que está mais atrapalhando que ajudando. Segundo ponto. Resposta, acha a equação do plano. Sempre faça essa pausa para responder todas as perguntas que foram propostas no exercício. Principalmente em exercícios que depois desse ponto e determine também tal coisa. Então, toma cuidado com as perguntas. Lê depois o texto e vê se respondeu a pergunta. Escreve um RESP. Sempre ajuda. Tá? E, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês.